Bardock foi escondido vivo durante todo esse tempo da história de Dragon Ball. Você foi enganado todo esse tempo? Bom, hoje eu vou falar aqui pra vocês sobre a canonização de uma história feita que emocionou bastante o autor Akira Toriyama. Pra quem não tá acompanhando o mangá, o tema principal dos últimos capítulos foi basicamente o Bardock, mostrando a sua batalha e como ele venceu o Gas. Depois de tudo, foi revelado que ele venceu o Gas pelo seu próprio poder, que foi uma coisa que animou grande parte dos fãs por não ter tido nenhum pedido envolvido e também nenhuma incoerência de roteiro. Ele teve um power-up por tempo limitado, onde ele conseguiu utilizar uma forma completamente inédita com o Ki diferente, que muitas pessoas disseram que foi o Ikari, que foi o fake Super Saiyajin, mas pelo menos no visual não tem aparência de nenhuma dessas formas. Mas o resultado foi incrível, porque ele conseguiu derrotar o personagem que estava muito temido ali naquele planeta, o Gas, e ainda foi mostrado que ele fez um pedido que influenciou a vida de Goku até hoje. Pela versão em japonês que eu fui atrás para poder ver qual era a natureza do pedido, assim como eu tinha falado para vocês que eu iria, e cumpri aqui a promessa é dívida, o que o Bardock realmente desejou foi que seus filhos crescessem e se tornassem homens fortes. Esse foi o desejo, foi isso que ele falou. Então, basicamente, com aquele pedido ao Torombo, ele destinou o Bardock e o Goku a crescerem primeiramente. Esse desejo acaba quando o Goku terminou a sua fase de crescimento. A gente não sabe até onde demora a fase do Saiyajin, mas basicamente a gente acredita que já tenha acabado, e o pedido de se tornarem homens fortes provavelmente também já acabou, mas fez com que o Goku se tornasse forte. Forte em relação ao que? A gente ainda não sabe, mas usaram ali esse desejo, e forte provavelmente é no padrão ali do Torombo. O Bardock, por exemplo, é um Saiyajin forte. Comparando ali o nível de poder dos guerreiros em média no universo, ele é forte. Então, quando o Goku atingiu aquele poder, talvez também o desejo do dragão já tenha parado de fazer efeito no Goku. Há quem defenda também que o desejo está fazendo efeito até agora e que o Goku evolui tanto assim nos seus poderes justamente pelo pedido, só que também não dá pra ter certeza, mas que esse pedido foi incrível, com certeza foi. Porém, uma coisa completamente sensacional foi revelada em capítulos passados, nem nesse capítulo, que vem pra canonizar o especial onde o Bardock se transforma no lendário Super Saiyajin e ainda sobrevive. Será que o Bardock tá vivo no universo? É isso que eu vou falar aqui pra vocês. Bom, basicamente, alguns vão dizer que isso não tem nenhum indício, só que na verdade, algo extremamente bombástico aconteceu em capítulos passados. Durante a invasão ao planeta Shiriaru, a gente não viu apenas os Saiyajins, a gente viu também outros soldados de Frieza de outras raças. Os Saiyajins foram utilizados como trunfo ali por terem fator de destruição muito grande, como o Zaru, mas vimos guerreiros de outras raças. E principalmente uma coisa que tínhamos visto que foi chocante foi um pequeno trecho onde mostrou os soldados de Frieza, mas não são soldados comuns, são simplesmente os soldados que apareceram no especial Bardock, o lendário Super Saiyajin. E qual é o problema deles terem aparecido ali? Basicamente, esses personagens não eram canônicos. Sim, pessoal. Esses soldados de Frieza, com esse design exatamente, eles já apareceram em jogos de Dragon Ball, outros materiais, mas nunca apareceram na história canônica de Dragon Ball. O que é canônico de Dragon Ball? O Dragon Ball mangá normal e o Dragon Ball Super. Lembrando que sempre fazem essa pergunta, o Z não tem no mangá. Ah, a história não tá no mangá? Tá, mas Dragon Ball e Dragon Ball Z no mangá, o nome é só Dragon Ball. Mas se quiser dividir assim, de acordo com o anime, Dragon Ball Z, tirando os fillers, ou até mesmo Kai, que tem poucos fillers, e o Super, esse é o cânone de Dragon Ball. E no cânone de Dragon Ball, que é o que vale, entre aspas, esses personagens nunca tinham aparecido. Basicamente, para quem não sabe muito, o cânone é o que vale, é o que o autor escreveu. Tudo que o Akira Toriyama fez é isso que eu falei, além do filme do Broly também, que é canônico. Então tudo que o autor escreveu é o que vale para a história original, embora outras histórias de Dragon Ball também possam ser oficiais, mas o autor não fez. Um exemplo, Dragon Ball GT, até mesmo os outros bilhões de filmes que Dragon Ball tem por aí. E, enfim, os filmes que não foram adaptados para anime, como Batalha dos Deuses, o Fukatsu no F ou o filme do Broly, que vai ser adaptado ainda, esses não são canônicos. Mas por que a canonização desses personagens assusta tanto? Porque esses personagens não eram do Akira Toriyama, eles eram feitos pela Toei. O Toyotaro, como a gente já sabe, ele é um grande fã dos materiais de Dragon Ball oficiais não feitos pelo Akira Toriyama. Por exemplo, o Toyotaro já deu entrevista dizendo que ele é um grande fã do Super Saiyajin 4, e o Super Saiyajin 4 não é canônico, não foi o Akira Toriyama que fez, e para muitas pessoas é a melhor transformação. Mas no que isso impacta? Basicamente, o Toyotaro atualmente ele é o mangaka de Dragon Ball Super. Ele desenha 100% das páginas, o roteiro do Akira Toriyama. Porém, o Toyotaro ele também opina no roteiro. Ele cria raças, ele cria design
design de personagem e até convence o Akira Toriyama a fazer certas coisas. Por exemplo, essa saga, dando um pouco de destaque no Bardock, foi uma coisa que o Toyotaro, de acordo com o site oficial de Dragon Ball Official Site, que você pode até achar aí na internet, ele convenceu o Toriyama a fazer uma saga nesse estilo. Então, o Toyotaro, sem dúvidas, tem muita influência sobre a obra, e ele canonizando esses personagens do especial Bardock, o lendário Super Saiyajin, pode também canonizar o especial Bardock, o lendário Super Saiyajin. Mas, basicamente, que especial é esse? É um especial que diz que o Bardock não morreu. Ele, basicamente, de uma forma estranha, entra em um buraco de minhoca ali durante a explosão do planeta Vegeta e ele volta ao passado e cai em um planeta chamado Planta. Depois disso, ele resolve treinar, resolve ficar poderoso, derrota alguns soldados de Frieza, então ele enfrenta o ancestral do Frieza chamado Child. Nesse especial ele se transforma em Super Saiyajin, vence o Child e então assim surge a lenda do lendário Super Saiyajin que o Frieza temia, já que o Child diz para avisarem aos seus descendentes que o lendário Super Saiyajin apareceu, que era um homem de cabelos dourados que podia se transformar. Mas atualmente na história, o que é canônico de acordo com Akira Toriyama é que o lendário Super Saiyajin não é o Bardock, e sim o Yamoshi. Muitos dizem que o Yamoshi, na verdade, foi o primeiro Super Saiyajin Deus, só que isso não é verdade. Ah, não é verdade? Não, e eu vou explicar pra vocês e vou provar por A mais B, porque muita gente pensa nisso. Bom, o Akira Toriyama deu uma entrevista oficial do Akira Toriyama, segundo o próprio autor, dizendo que o Yamoshi foi o primeiro Super Saiyajin. Mas por que o Shenlong disse que ele se transformou em Super Saiyajin Deus no filme? Isso foi obra da Toei Animation. A Toei Animation alterou o original do Akira Toriyama, isso aparece lá no anime também. Mas, no mangá, isso não é citado. O mangá, atualmente, ele dá sequência à história do próprio mangá, ou seja, o Torneio do Poder do mangá, todas as sagas do mangá, elas são meio que canonizadas a partir do momento que a saga Moro e a saga Granola são continuações do mangá e não do anime. Então, o mangá, ele é canonizado. Se o atual é canônico e o atual continua no mangá, então o mangá é canônico. E no mangá não diz que o Yamoshi é o Deus Super Saiyajin, não, diz que ele foi o primeiro Super Saiyajin. E o Akira Toriyama também. Então, o que vale é a palavra do autor? Ah, a Toei mexeu. Não vale. O que vale é a palavra do autor. E de acordo com o autor, ele foi o lendário Super Saiyajin, não o primeiro Super Saiyajin Deus. Ah, mas isso não faz sentido. Bom, isso é a entrevista do autor. Então, se faz sentido ou não, é a palavra dele e também o mangá dele. Ah, eu não entendi. Leia o mangá e você vai entender. É isso. O primeiro Super Saiyajin é o Yamoshi. Então, se quiserem trazer o Bardock para ser um lendário Super Saiyajin, vão ter que mudar alguma coisa. Ou podem dizer que o Yamoshi é um codinome do Bardock, qualquer coisa assim. De qualquer forma, há brecha para que canonizem esse especial, há brecha sim, afinal de contas, o Akira Toriyama já assistiu os especiais de Bardock da Toei, tanto o episódio de Bardock quanto o lendário Super Saiyajin. Sobre o episódio de Bardock, ele disse que conseguiram fazer uma história até melhor do que a história original e que ele se emocionou e chorou. Sim, o Akira Toriyama chorou ao ver o especial da Toei Animation, então ele gosta dos especiais, pelo menos alguns especiais do Bardock, pelo menos. Então dá pra canonizar isso? Dá pra canonizar, porque se canonizaram os soldados desse especial, por que não poderiam canonizar a versão do Bardock que derrota esses soldados? Sendo assim, o Bardock teria voltado no tempo. Então ele estaria na linha do tempo do Dragon Ball atual, talvez ele esteja em outra linha do tempo. Ou pode sim estar na linha do tempo atual, já que a principal linha do tempo de Dragon Ball, a linha do tempo verdadeira, é a linha do Trunks do futuro. A gente vê meio que uma história alternativa. E como o Bardock poderia ser encontrado? Ele poderia ser encontrado por algum dos passeios do Whis. A gente já viu no capítulo passado, no caso antes do passado, 82, que o Whis ele fica dando rolezinho pelos planetas ali, já que o Goku, quando estava teletransportando o gás, viu o Whis fazendo isso. Tava na hora ali do café dele e tudo mais. Então ele poderia descobrir o Bardock em algum momento, assim como o Broly foi descoberto. Seria algo que acrescentaria muito na história? Acrescentaria um pouco por trazer um novo personagem, só que o problema seria que o Bardock ia ter muita dificuldade de acompanhar o nível de poder de Goku e Vegeta, porém ele pode ter treinado durante todo esse tempo, e mesmo se ele tiver treinado, não vai ter um poder tão grande assim, porque os métodos de treinamento com anjo com certeza são muito melhores. Além disso, ele já vai estar um pouco velho, talvez menos que o Paragas, porque o Paragas já era um pouco velho ali na época do planeta Vegeta, mas ele estaria um pouco velho. Dependendo da idade dele, ainda daria pro gasto. Mesmo assim, dá pra rejuvenescer através de esferas, várias coisas. Eu particularmente acredito que vão canonizar esse especial. Eu acho que não vão canonizar, porque é uma coisa bem distante, mas canonizar os personagens que aparecem nele como soldados é uma coisa bem suspeita. E se o Toyotaro, que é um grande fã das obras não canônicas, que inclusive o Akira Toriyama gosta, convenceu a fazer essa saga com o Bardock, porque ele não poderia convencer canonizar o Super Saiyajin do Bardock? Poderia acontecer? Eu acho difícil, na verdade não acho impossível.
Pensando bem, eu acho difícil, mas tem sim a possibilidade. Inclusive, eles canonizaram o Broly, que era outro personagem que não tinha nada a ver com nada do Akira Toriyama. Canonizaram o Gogeta. Vocês conseguem perceber, o que estão canonizando é que o pessoal gosta, e o pessoal gosta muito do Bardock. Essa versão do Bardock trazida agora ficou sensacional, então poderiam fazer isso. Você acha que esse especial deveria ser canonizado? Ou você acha melhor o Bardock do jeito que tá e já tá bom? Deixa sua opinião nos comentários, é muito importante, deixa o like também. Não esqueça de se inscrever no canal com o sininho ativado, porque cobertura de Dragon Ball inteira você encontra aqui, então você não vai perder nenhum vídeo sobre as novidades do mangá, sobre as novidades do filme, os novos trailers que saem, eu coloco legendados aqui no canal, então se inscreva com o sininho ativado que isso vai ajudar pra caramba, pessoal. Então é basicamente isso, muito obrigado pelo apoio de vocês, fico por aqui e fui!